Hoje é o dia da Bíblia, irmãos. Queridos, nós vamos nessa noite, eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, né? Já que nós estamos hoje no dia da Bíblia, em um texto de primeiro livro de Samuel, irmãos. O nosso irmão Emerson S. e a nossa irmã Leila vão estar viajando dia 13, né? Dia 13, né? Sexta-feira agora, meus irmãos, com o pessoal do 4x1, né? Então, eu tenho que fazer uma camisa para o Emerson e para a Leila, né? Com o nome da missão, porque eles viajam muito aí com esse pessoal, que é para eles também conhecerem, né? Vão estar indo para o interior do nosso estado, meus irmãos, sexta-feira, e vão estar retornando no domingo, né? Então, nós vamos estar orando também pelos nossos irmãos, para que Deus possa estar abençoando e para que Deus possa estar usando também esses irmãos na sua atividade, né? O Emerson é DJ, irmãos, e Deus tem abençoado muito o ministério dele, né? Deus tem honrado muito, tem feito grandes eventos na nossa cidade, e agora vai viajar também com um grupo que é conhecido em todo o Brasil, né? Então vamos agradecer ao Senhor, honrar o Senhor e orar pelos nossos irmãos. Queridos, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Por favor, não deixe nada tirar a sua atenção, que nós vamos ser rápidos nessa noite. Enquanto os irmãos encontram o primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, eu quero remarcar com os irmãos, dia 16, irmãos, próxima segunda-feira, nós vamos estar reunidos aqui na igreja para a escolha da nossa liderança para 2014, irmãos. Os nossos líderes de rede, líderes de departamento, líderes de ministério. Nosso presidente nos ligou essa semana, né? Mandou um grande abraço e nos passou algumas informações que serão muito úteis e muito necessárias nessa caminhada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém? Diga assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olhe para o seu irmão e diga: se você não orar por mim, você está pecando. E diga assim: se eu não orar por você, eu posso estar pecando. Irmãos, eu quero falar para a igreja hoje, rapidamente. Nós estamos, meus irmãos, em 60 dias de propósito. Diga 60 dias. Nesses 60 dias, irmãos, nós fizemos 5 desafios para a igreja, que eu acredito que se eu perguntar hoje, pouca gente vai saber. Quais são os 5 desafios, irmãos? Durante 60 dias nós desafiamos a igreja: orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, dizimar e ofertar, fazer uma visita por semana a um crente da igreja e trazer aos cultos. Amém? E graças a Deus, porque muitos dos nossos irmãos lembram. Irmãos, eu tinha
programado para que de hoje até o dia 29 de dezembro, nós pudéssemos estar falando para a igreja sobre o ano da frutificação. E eu havia preparado, irmãos, 4 mensagens para ministrar. A primeira seria preparando a terra para a frutificação. Só que eu fui estudar e eu entendi que frutificar não tem a ver com a terra. Frutificar tem a ver com a árvore, meus irmãos. Quem dá fruto não é a terra, quem dá fruto é a árvore. Aí eu disse, Jesus tem algum propósito nesse negócio aí, né? Se é o ano da frutificação, frutificar é diferente de colher. Frutificar sou eu apresentar um produto, eu apresentar algo que alguém venha se alimentar, que alguém venha se beneficiar desse fruto. E aí eu estava estudando, meus irmãos, e quando eu estudava, Deus me trouxe uma palavra na mente que eu nunca falei num culto de domingo. E é um tema, meus irmãos, que às vezes, mesmo como igreja, nós poucas vezes ouvimos falar sobre isso. E Deus pegou e disse assim, vai notando aí, pastor Roberto. E eu fui notando. E Deus me falou sobre 5 níveis da intercessão. Os 5 níveis da intercessão. E eu fiquei pensando, eu disse, como que num tempo de estarmos nos preparando para a frutificação, Deus quer nos levar a entender sobre a intercessão. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, claro que automaticamente a gente lembra de quem, irmãos? Fala em intercessão, você lembra de quem? Eu lembrei da pastora Francisca, eu lembrei da bispa Creuza, eu lembrei da Cleidinha, da diaconisa, a pastora João não quer que chame Cleidinha não, da diaconisa Cleide, eu lembrei da pastora Shirley, eu lembrei, meus irmãos, da equipe da irmã Graça, da equipe de intercessão aqui na igreja. E eu pensei uma coisa que as minhas irmãs vêm reclamando há bastante tempo, não reclamando, mas que vêm orando, irmãos, para que haja intercessores na casa do Senhor, para que a igreja assuma a responsabilidade de cada um de nós sermos intercessores. E aí eu aprendi e li uma coisa que eu achei interessante, porque existem textos na Bíblia Sagrada que você lê esse texto, irmão, e parece que não tem nenhuma revelação, mas existem momentos que um texto traz uma revelação tremenda. E eu lembrei de Jesus quando ele disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. E eu lembrei também que Jesus, quando reúne os discípulos, ele reúne os discípulos para lhes ensinar a orar. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, mas o que é que tem a ver tudo isso? E eu entendi, meus irmãos, que existe nesse tempo que nós estamos vivendo, uma necessidade tremenda de que haja pessoas intercedendo uns pelos outros, irmãos. E aí eu fui pesquisar o que é a intercessão, e eu descobri uma coisa sobrenatural, irmãos, que vocês já sabem, eu que não sabia, que quando eu intercedo por alguém, eu estou demonstrando o verdadeiro amor. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, como é que eu demonstro o meu amor pelo meu irmão? Quando eu começo a sentir as necessidades e entrego a minha vida, não é eu morrer somente, entregar a minha vida pelo meu irmão, é eu enfrentar junto com ele como suporte na hora das lutas desse irmão. E aí eu entendi isso, irmãos. Por que que nós precisamos ser intercessores? Porque quando nós intercedemos, nós estamos dizendo para o irmão, verdadeiramente eu estou com você. Amém? Verdadeiramente eu estou
doando a minha vida por você. Irmãos, eu sei o que é, ou eu sei, meus irmãos, qual é o valor de alguém intercedendo por mim. Tem dias que eu estou em casa e eu estou desesperado. Irmãos, uma vez eu fui com a pastora Francisca, fui com o Fábio, fui com a diaconisa Tânia e fui com o Giovanni em uma igreja, irmãos. Lá do pastor Eliezer, na rua Amazonas, você lembra, né, Fábio? Irmãos, naquele dia o pastor me chamou e disse: pastor Carlos, sente aqui no púlpito comigo. Eu sentei no púlpito com ele, irmãos. Queridos, eu nunca compartilhei isso com ninguém. Na hora que eu estava sentado, Deus sabe a prova que nós estávamos passando naquele tempo, irmãos. E eu ouvi lá do meu banco a voz da pastora Francisca dizendo assim: Deus abençoa a vida do pastor Carlos. E eu fiquei lá, irmãos, e eu disse: ué, que negócio é esse? A pastora está longe, o som da igreja é alto, e eu não estava entendendo nada. E depois eu fui entender, irmãos, que era a intercessão de uma mulher clamando a Deus para que Deus abençoasse a vida de um homem. E eu entendi que naquela hora Deus estava ouvindo essa oração e ela estava chegando ao meu ouvido, irmão. Deus dizendo assim: tem pessoas que estão orando por você, aguenta firme nessa prova, porque ela vai passar. Quando eu intercedo, irmãos, a palavra de Deus diz: Deus se coloca de pé lá no trono para ouvir a minha intercessão em favor do outro irmão. E aqui eu quero falar do primeiro nível de intercessão, que é esse. É a intercessão um pelo outro, irmãos. Queridos, escute isso. Tem pessoas que só oram por ela mesma, irmão. Ou não? Ou não, irmão? Sim ou não, irmãos? O irmão está passando uma luta tremenda, e o irmão está dizendo assim: Deus, deixa ele enfrentar a luta dele, ele deve ter feito alguma coisa, e só ora por ele mesmo, irmão. Nós estamos sendo convocados por Deus para orar uns pelos outros, irmãos. Isso é Bíblia. A palavra de Deus tem um texto que eu acho tremendo e sobrenatural. Estava um homem sofrendo. A Bíblia diz que ele perdeu todos os seus bens. A Bíblia diz que ele perdeu todos os seus filhos. A Bíblia diz que ele foi viver no lixão, apenas se coçando com um caco. E imagina só, os amigos desse homem chegam com ele e dizem assim: Jó, vai fazer o seguinte, Jó, durante este tempo. E quando a Bíblia diz que os amigos de Jó, meus irmãos, eles param e velam o corpo de Jó, mesmo ele vivo. Irmãos, um homem numa situação dessa, seu Paulo, ele não tem força para orar por outra pessoa, não, irmãos. Um homem numa situação dessa, ele não quer saber do que está acontecendo com outra pessoa, não. Mas a Bíblia, no Jó 42:10, diz algo que é sobrenatural. Diz: quando Jó começa a interceder pelos seus amigos, a palavra diz: e Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Se você quer ter, meu irmão, bênção na sua casa, interceda por alguém. Imagina quem está doente orar por quem está outra pessoa doente, irmão. Imagina quem está. Eu chamei a Graça aqui para orar pela oferta exatamente por isso. O irmão pode dizer: rapaz, mas a irmã chora porque está na prova. É por isso que ela vem interceder, para Deus mudar a sorte dela, irmão. Ah, pastor, está tudo bem comigo, eu vou interceder. Não, irmão, quando as coisas não estiverem bem, é aí que você deve interceder pelo seu irmão. Domingo nós fizemos algo aqui tremendo. Eu disse: ore para que aquilo que você precisa, Deus dê ao seu irmão. E tinha irmão que estava passando uma luta tremenda aqui e disse: pastor, eu vou orar acreditando na sua palavra. E aí eu orei pelo meu irmão: Jesus, eu não tenho um carro, mas o meu irmão dá um carro para ele. Aí o irmão recebeu e depois disse assim: agora devolve para o teu irmão, porque Deus já te deu. E o irmão foi lá e disse: opa, então eu quero devolver. Irmão, quando você estiver na prova, quando você estiver na luta, interceda por alguém. E Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E a palavra diz: Deus deu tudo em dobro para Jó, irmãos.
Está aqui o segredo: deixar de ser egoísta e querer que o meu irmão seja abençoado. Diga primeiro nível da intercessão. Não, diga primeiro nível da intercessão: orar pelo outro irmão. Segundo nível, meus irmãos, da intercessão, oração pessoal. Tem crente que não tem coragem de colocar a mão na cabeça dele e orar por ele mesmo. Jesus fala da oração pessoal, da intercessão pessoal, quando ele diz assim: entra no teu quarto. Jesus está dizendo: vai lá, rasga a tua alma, revela quem você verdadeiramente é. Nada de ninguém estar orando aqui e o irmão diz: rapaz, o homem é fogo puro. Jesus está dizendo: não, ora por você lá no teu quartinho lá, vai lá, diz para Deus o que verdadeiramente você é, o que realmente você está passando. Orar por mim mesmo, irmão. Eu preciso orar por mim mesmo. Eu sei a minha necessidade, eu sei o que é que eu estou passando, eu sei o que é que eu estou enfrentando e eu sei quem eu sou. Jesus: eu sou o maior cabra sem vergonha que tem na terra, porque eu falo uma coisa e faço outra. Isso é você fazer uma oração por você mesmo. Deus ouve isso, irmão. Deus ouve isso porque sai do seu coração. É algo que eu não posso fazer. Eu não posso orar e dizer aqui: meu Deus, dá vergonha na cara do meu irmão, porque você vai ficar com raiva de mim. Mas você pode dizer isso para Deus: Jesus, eu estou precisando realmente. O Senhor sabe que eu não sou o que eu estou aparentando ser. Oração, intercessão pessoal. A Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração orar por ele mesmo, para que Deus desse a revelação da palavra para ele. Sabe o que é que eu entendo aqui, irmãos? Que tem pessoas que não acreditam na oração que ele mesmo faz. Daniel disse: não, eu quero esse mistério para mim, eu quero saber o que é que Deus vai revelar, então eu vou orar. Aí a palavra de Deus vem e diz assim: quando Daniel colocou no seu coração de interceder, Deus ouviu a oração de Daniel. Ore por você mesmo, irmão. Ore por você mesmo. Amém? Diga primeiro nível: orar um pelo outro. Diga segundo nível: uma oração pessoal. Terceiro nível de intercessão, irmãos: quem pode orar por mim? O meu líder espiritual. Tem gente que brinca de ser crente, porque acha que ter um líder espiritual sobre a vida dele é só ter alguém que vai mandar nele. Não, irmãos. Bíblia Sagrada: o que vocês ligarem aqui na terra, irmão, não existe nada mais poderoso do que isso. Sabe o que é que Deus está dizendo, irmão? O que você determinar aqui, os anjos vão combater para que aconteça. Daniel, a resposta já foi: os demônios prenderam a tua bênção, mas só que você continuou orando, Daniel. E Deus diz assim: eu vou enviar outro anjo para levar a resposta. Daniel, além de interceder por ele, estava intercedendo por um povo. Daniel era um profeta de Deus, irmãos. Ele tinha uma responsabilidade sobre o povo. E ele disse: eu preciso cuidar da minha vida, porque eu tenho uma responsabilidade sobre um povo. Irmãos, o maior medo da minha vida é eu pecar, porque se eu pecar não sofro só eu, vai sofrer um povo inteiro, irmãos. O maior medo na minha vida é eu cometer algo que desagrade a Deus, porque não vai sofrer somente eu, vai sofrer um povo inteiro. Quantos líderes espirituais, quantas pessoas chamadas por Deus que fazem as coisas, depois dizem assim: ah, deixa para lá. Não, irmão, deixa para lá não, você não vai sofrer sozinho não. Tem um povo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Interceda por esse povo, ore por essas pessoas, pague um preço por elas, porque Deus vai cobrar isso de você. A quem muito é dado, existe uma responsabilidade que Deus não determinou para outra pessoa, foi para você, líder, e Deus vai cobrar isso. Cadê
fulano de tal, não sei não, Jesus, ele se vire lá, ele que quis escolher isso. Não, irmão, tem uma responsabilidade sobre a sua vida, de orar por essa pessoa. Eu fiquei feliz, pessoa chegou lá em casa quarta-feira, me ligou, hoje esteve lá em casa, e eu poderia pensar, pastor Robério, rapaz, esse rapaz não teria nem que se preocupar com essa mulher, porque a tia dele não congrega nem com ele, mas ele disse, não pastor, ela frequenta o meu MD4, então eu tenho uma responsabilidade sobre ela. Quantas pessoas do nosso discipulado, quantas pessoas, meus irmãos, e quantos líderes fazendo as coisas de forma negligente, achando, não, eu não quero fazer, é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do apóstolo. Não, Deus colocou sobre você. Tem pessoas que você vai prestar contas, e Jesus não tem ninguém por inocente quando faz as coisas da forma que Ele manda e faz totalmente errado. Líder, tenha cuidado. Se você falou com o seu discípulo que vai estar lá 7 horas, esteja lá 7 horas, porque você está gerando um caráter na vida dessa pessoa. Imagina só, o líder que marca 7 horas e chega 8 horas, irmãos. Amanhã o seu discípulo vai estar marcando 8 horas e vai chegar 10 horas. Por quê? Porque o líder espiritual que tem a responsabilidade sobre ele está marcando e não está cumprindo. Ore pelo seu discípulo, ensine-o no caminho da verdade. Isso é intercessão, irmãos. Amém? Diga o quarto nível de intercessão: papai e mamãe orando pelo filho, irmãos. Mais poderoso do que a oração do seu pastor sobre você é a oração do seu pai e da sua mãe. É por isso que é importante isso. Benção, papai. Benção, mamãe. Deus te abençoe, meu filho. Deus guarde os seus caminhos. Deus te proteja. Deus te dê condições de fazer boas escolhas. A sua palavra, papai e mamãe, é um decreto lá no céu. A sua palavra, a sua oração pelo seu filho, a sua intercessão pelo seu filho, é um decreto lá no céu. Eu reuni com minha esposa muitos anos atrás, dissemos, minha filha, vamos orar pela esposa do John John e pelos esposos das meninas. E nós oramos, meus irmãos, para que eles façam boas escolhas. Nós oramos para que Deus prepare a pessoa certa. Nós oramos pela faculdade, nós oramos pelo ensino, nós oramos pela escola dos nossos filhos. Por quê? Porque a sua oração, papai e mamãe, tem muito efeito, meus irmãos. Amém ou não? Eu acho muito lindo a pastora Kessia, que já... Ela disse, pastor, eu quero... Como é o nome da bebê? Kessia Sarit. Sabe o que é isso, irmão? Ela já está orando. Ela já está declarando que vai vir a Kessia Sarit Garcia. Meu Deus. Papai e mamãe, dobre o seu joelho e ore pelo seu filho. Papai e mamãe, convide o seu filho. Já está grande, já está barbado, já está casado, não tem problema. Convide-o para orar por ele. Continue orando por ele, meu irmão. Quantas pessoas não já foram libertas e livres, meus irmãos, de morte por aí, de acidente, porque o papai e a mamãe orou. Quantas pessoas não têm hoje a sua casa, têm o seu carro, têm o seu emprego, têm seu esposo, sua esposa, porque o papai e a mamãe orou. Ore, meus irmãos. Amém? Amém? Um dia eu tenho um vizinho muito amigo meu, irmãos, muito amigo meu. Eu estava sentado, o Giovanni conhece, o Elcio, os colegas aqui estavam. E o Elcio, meus irmãos, é uma pessoa excelente, irmãos. Na época ele estava um pouco perdido, Sonara. E eu estava sentado com ele na beira da calçada, lá perto de casa. Irmãos, escute isso, irmãos. Eu ouvi, na hora que uma voz falou para o Elcio, dizendo, puxa o teu revólver e dá um tiro na cabeça dele. Eu estava sentado na sarjeta com ele em frente à casa da dona Deise.
E eu ouvi quando essa voz disse: puxa o teu revólver e dá um tiro na cabeça dele. E a voz disse assim: ninguém vai saber que foi você. Na hora que eu ouvi aquilo, eu virei e eu disse: Elcio, em nome de Jesus, olha para mim. Quando eu falei isso, irmão, ele disse: o que é que aconteceu, pastor? Eu disse: eu ouvi Satanás falar para você puxar o seu revólver e dar um tiro na minha cabeça. E ele disse: pastor, eu estava aqui, eu ouvi a voz falando isso para mim. E ele disse: como é que você ouviu também? Eu disse: Elcio, em nome de Jesus, você está armado? Ele pegou, botou a mão atrás, puxou um revólver, disse: eu estou armado, e a minha arma está carregada. E eu ouvi a voz dizer: puxa o teu revólver e atira na cabeça dele. Eu disse: Elcio, em nome de Jesus, eu ministro a libertação sobre a sua vida agora, você não vai fazer isso. E ele disse: o senhor está doido, pastor? Eu lhe respeito muito. Eu disse: mas eu sei a voz que falou ao seu ouvido. Sabe o que eu lembrei, meus irmãos? De quantas vezes eu dizia: a benção papai, e a benção mamãe, e eles diziam: Deus te proteja e Deus te abençoe. Diga: primeiro nível de intercessão. Diga: orar um pelos outros. Diga: o segundo nível, uma oração pessoal. Diga: terceiro nível, a intercessão do meu líder espiritual. Diga: quarto nível de intercessão, a oração dos meus pais. Filhos que aqui estão, adolescentes, jovens, mesmo senhores e senhoras, nunca despreze a bênção do seu pai e da sua mãe. Papai e mamãe pode ser até uma pessoa que não serve a Deus, mas eles têm autoridade sobre a sua vida. Deus constituiu isso, meus irmãos. Foi Deus quem constituiu isso, essa autoridade. Então, sempre que você tiver oportunidade, peça a bênção. Bênção, meu pai. Irmãos, eu chorava quando a mamãe dizia: Deus te dê vergonha na tua cara. Eu dizia: só que eu criei vergonha na minha cara. Amém? Não deixe de corrigir, não deixe de ensinar. Se for preciso, pegue mesmo aquela varinha, a Bíblia não proíbe não. Apanha o menino, mas ele vai aprender, porque você tem autoridade sobre ele. Coloque de castigo, se for preciso. Hoje eu fico vendo, pastora Francisca, a criancinha tem 1 ano e meio de idade, dá na cara da mãe. Pá, e a mãe: ah, que bonitinho. Está dizendo para o menino: pode fazer. Ensina. Você é autoridade sobre essa pessoa. A sua voz precisa ser respeitada. A sua voz precisa ser ouvida e respeitada pela criança, irmão. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu, depois de casado, apanhei da minha mãe, seu Paulo. E eu disse para ela: muito obrigado, mamãe, porque a senhora me bateu, mas eu quero lhe dizer que é a última vez que eu apanho, porque eu criei vergonha na minha cara agora. Apanhei. Não sou ferido da alma porque apanhei, não sou. Pelo contrário, sou agradecido, porque eu sei que eles fizeram isso pelo melhor para a minha vida, irmãos. Autoridade. Amém? Em vez disso, ele diz: eu vou pedir oração lá da igreja tal, porque o fulano de tal não fala do fulano de tal. O que ele está fazendo? Está falando da igreja que ele pertence, irmão. Quando eu faço isso, eu perco o direito à cobertura e à intercessão que eu tenho da minha igreja, porque estou desacreditando de uma instituição constituída por Deus para ser bênção para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. A igreja, irmãos, é a única instituição, não é o Pedro, né? Pedro tem a chave do céu. Não, irmão, quem tem a chave do céu, olhe para a sua mão assim, ó, e diga: sou eu. Não, disse que nem crente, diga: sou eu. Aí olha para o teu irmão e diz: meu irmão, se você precisar de alguma coisa que tem lá em cima, diga: quem tem a chave? Sou eu. Como igreja, irmãos.
como igreja. Irmão, o texto mais lindo que eu encontro: se eu cerrar os céus, de forma que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e essa terra vier a ser amaldiçoada, e o meu povo, Deus falando, e o meu povo, e a minha igreja, que tem a chave, que se chama pelo meu nome, orar. A palavra de Deus diz: se a igreja orar, eu, o Senhor, repreenderei a maldição dessa terra. Irmão, entenda o poder que Deus colocou na mão da igreja. Deus falando: se eu amaldiçoar a terra, e o meu povo clamar, eu vou tirar a maldição de sobre a terra. Sabe quem tem essa autoridade, irmão? Não é o prefeito, não é o governador e não é o presidente, é a igreja do Senhor, irmãos. É você que tem essa autoridade. E eu fico impressionado quando é época, por exemplo, como carnaval, como boi, como outra festa, que tem um monte de igreja que se reúne e vão para sítio fazer retiro, irmão. Vamos jogar futebol, vamos brincar. Está dizendo o quê? Nós estamos entregando a chave da cidade para que o diabo faça o que ele quiser. Não, irmão, é aí que nós temos que estar em jejum, em oração, clamando e dizendo: Deus, muda a história da minha cidade, muda a história do meu país. E é o que eu falei há pouco, tem irmão que não acredita nem na oração dele, e eu fico pensando, tem igreja que não fala em bairro, que não fala em rua, fala em nação, fala no mundo, e aí tem pessoas que não só querem orar pela rua da sua casa. Jesus, que o meu vizinho da minha esquerda, da minha direita, congregue aqui comigo. Jesus, irmão, nós temos que ampliar nossa visão, porque nós como igreja é que somos os responsáveis pela mudança nessa cidade, irmão. Se você orar, Deus muda os céus dessa cidade. Se você orar, meu irmão, Deus repreende a idolatria do nosso país. Se você orar, Deus faz coisas, arranca a corrupção do meio do nosso país. Se você orar, meu irmão, Deus repreende este boi, esse carnaval, repreende tudo isso se você orar, porque você tem a chave que liga as bênçãos de Deus aqui na terra sobre a vida das famílias. E nós não acreditamos nisso. E aqui está o problema: nós não acreditamos nisso, irmãos. Nós não acreditamos nem que a nossa oração pode mudar a nossa sorte. Porque o irmão está orando hoje, ora, derrama óleo, irmão. Eu nunca vi um lugar para consagrar tanto óleo que nem aqui na igreja. E a gente derrama o óleo na cabeça do irmão, a gente ora pelo irmão, a gente abençoa o irmão. No outro dia o irmão está na mesma prova. Por quê? Porque não acreditou na oração, irmão. Não acreditou. Eu só acredito se Deus revelar. Então tu não acredita na oração, tu acredita na revelação. Vai ser fotógrafo, meu filho. Vai ser fotógrafo. Todo dia tu vai ter foto para te revelar. E eu vou dizer uma coisa que pode impressionar muita gente aqui. Sabe qual é a oração que Deus mais ouve? É a oração dessas crianças que às vezes fica te perturbando aí, conversando do teu lado. Se ela orar, meu irmão, eu quero é ver Deus não responder. Por quê? Porque ela acredita na oração dela. Aí a gente quer coisas. Uma vez eu fui orar por um irmão: pastor, eu estou doente, só ora por mim. Peguei, disse: eu vou lhe ungir com óleo. Jesus, estabelece a cura na vida da minha irmã, para a honra e a glória do teu santo nome. A irmã olhou para mim com um olhão desse tamanho. Eu acho que ela estava esperando eu dar um grito, um pulo, virar calambota e botar a mão para cima. Irmão, é oração. A vitória já foi dada. A Bíblia diz: a oração da igreja. Ou seja, aquilo que você fizer, aquilo que você determinar, Deus já abençoou, meu irmão. Vamos orar pelo enfermo.
Aí o irmão faz aquele rodeio, pede perdão dos seus pecados, ora pela família. Irmão, a enfermidade já foi vencida. Basta você, como igreja, determinar, seja curado. Acabou. Aí a gente cria no coração que não, tem que ser revelação, tem que ser pulo, tem que ser grito, tem que ser não sei o quê. A gente faz aquela coisa toda, quando a bênção já está pertinho de nós, porque nós somos igreja. Sim ou não, irmãos? Diga para o seu irmão, é você que quer complicar Deus. Diga para o seu irmão, é você que quer complicar Deus. Nós somos igreja, irmãos. Nós não sabemos o poder e a autoridade que existe na nossa vida. E o diabo não quer que nós saibamos disso não, irmãos. Pastor, a pessoa está endemoniada, liga para o pastor Robério, pelo amor de Deus, me erra. Não pensa que eu sou crente não, pelo amor de Deus. A irmã vai orar, coloca um terço no pescoço, leva uma cruz, água benta, sal grosso, porque não confia no poder da oração dele. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Jesus disse, o poder está sobre a sua vida. Ai, meu Deus do céu, será? Sabe por quê, irmão? Porque você não tem uma intercessão por você mesmo. Por isso que você não acredita. Você não acredita na sua igreja. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós oramos, Deus fica de pé lá no trono dele, irmãos. Escute isso, irmão. Escute isso. Quando um pequenino como você, como eu, que a pessoa pode até não acreditar, irmãos. Tem gente que eu estou falando aqui, está dizendo, o pastor está falando só besteira, eu não acredito no pastor, eu não sei o que o pastor está falando. Problema seu, Deus se coloca de pé lá no trono para responder a minha oração. Diga isso para o seu irmão, diga isso para o seu irmão. Se você não acredita em mim, não, fala que nem crente, irmão. Diga, se você não acredita em mim, saiba que quando eu oro, Deus fica de pé para ouvir a minha oração e para enviar a resposta. Você não é qualquer um não, querido. Essa frase é do Fabinho, né? Você não é qualquer um não, o Fabinho que diz isso. A oração do justo pode muito. Você é justo? Você é justo? Então você pode causar uma revolução nessa terra que você nem imagina. Nós estamos lá, irmãos. Tem crente que não pisou lá no terreno ainda, não é porque não teve oportunidade não, não é todos não. É medo. É medo, irmão. Ai, meu Deus, se eu for lá, aquela caveira vai aparecer para mim de noite. Crie vergonha na sua cara, meu irmão. Você tem a palavra e a autoridade de Deus. Eu não esqueço nunca, irmão, naquele dia que eu estava numa prova tremenda lá, a mulher falando, amaldiçoando e fazendo tudo que não prestava, e eu já estava ficando doente, eu já estava ficando triste. Liguei para a bispa Creuza, não me atendeu, liguei para a pastora Francisca, não atendeu, liguei para o pastor Cleomar, disse, Cleomar, pelo amor de Deus, me salva, vem aqui. Ele chegou lá, levantou a mão e disse, eu repreendo hoje, em nome de Jesus, toda palavra contrária. Irmão, o ânimo voltou ao corpo. Que é isso? Intercessão da igreja. O senhor tem dinheiro, meu pastor? O senhor tem dinheiro? Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Hã? Ali, irmão. A igreja orou e disse, Deus envia recursos, nós vamos começar, nós vamos dar o primeiro passo. Deus envia recursos. Está lá, irmão. O pedreiro diz, está faltando 3 varas de ferro. Aí o pastor chega, pastor, está faltando ferro. Eu digo, deixa eu fazer uma ligação. Ligo, a pessoa diz, pode comprar, pastor, que eu pago, não tem problema não. Que é isso, irmão? Igreja orando, irmãos. Deus faz aparecer coisas de onde não tem para abençoar. Sabe por que tem muita gente, irmão, não é vergonhoso não, irmão. Não faz vergonha não. Irmão, por favor, ora por mim, eu estou precisando. Aí o irmão diz, não, eu não posso, eu sou pastor.
Eu vou pedir oração? O irmão vai achar que eu estou em pecado, o irmão vai achar que eu estou fraco. Não, irmão. Pede oração, é o segredo. Pede para o teu irmão orar por ti. Pede para a igreja orar. Tem alguém enfermo, aí vem. Hoje não tem mais. Quem é da minha época aqui, aqueles papelzinhos que chegavam no púlpito, né, pastor Roberto? Pedindo, fulano de tal, está pedindo oração. Nem crente não é, mas estava pedindo oração. O que é que ela estava dizendo? Eu acredito que a igreja orando, Deus pode abençoar. Nem papelzinho não tem mais hoje, irmão. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque antes os crentes entravam na igreja, o que é que ele fazia? Dobrava o joelho e orava. Quem dobrou o joelho hoje aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Irmão. Não estou brigando não, estou só chamando a atenção. A minha casa será chamada casa de? Nós devemos ser reconhecidos como pessoas que? Não é aquele crente que fala mal de todo mundo. Não, irmão, crente que ora. A pastora Francisca uma vez me falou uma coisa que eu achei tremenda para encerrar sobre intercessão. Ela disse, pastor, as pessoas que nós intercedemos por elas, um dia quando chegar lá no céu, elas serão reveladas a nós. Eu disse, que coisa tremenda, né? A pastora tem isso, né? Ora por não sei o que Duarte, né? Sabe nem quem é, irmão, não tem nem ideia, mas está fazendo o quê? O papel dela como igreja, orando. Filho do Clemilson, meu grande amigo Abraão, sou intercessor assíduo pelo Abraão. Um dia eu estava em casa, 3 horas da manhã, Deus me despertou e disse, ora pelo Abraão. Eu fui orar pelo Abraão, meus irmãos, 3 horas da manhã. E Deus disse, ora porque estão armando uma emboscada contra a vida dele. E eu dobrei meu joelho, comecei a orar pelo Abraão, e Deus me mostrava 2 pessoas cercando e atirando no Abraão. Peguei meu telefone, liguei para ele, meu parceiro, você está onde? Ele disse, pastor, eu estou trabalhando. Eu disse, meu irmão, saia de onde você está, procure um local, saia daí, por favor. E ele disse, por quê, pastor? Eu digo, só saia daí, por gentileza. Desliguei o telefone, no outro dia ele chegou aqui na igreja, disse, pastor, o que aconteceu? E eu disse para ele, eu disse, meu parceiro, eu vi alguém armando uma emboscada contra você. E eu falei, Deus me mostrou a característica, a fisionomia da pessoa. E eu falei para ele, ele foi embora, depois ele voltou, ele disse, pastor, eram colegas meus, pessoas que diziam que eram meus colegas, estavam armando uma emboscada contra mim. Que é isso, irmão, intercessão. Deus revela coisas que você nem imagina para quem intercede por alguém. E a partir desse dia ele se tornou um grande irmão meu, um grande amigo, um grande companheiro. Uma pessoa, meus irmãos, que eu converso com ele, ele vai lá para casa, a gente conversa, a gente brinca, a gente está junto, apesar dele ser fechado, né, Clemilson? Por quê, irmãos? Porque eu acredito que naquela noite Deus usou a intercessão lá dentro de casa, irmão, para salvar a vida de uma pessoa que tem um grande chamado de Deus na vida dele. Irmãos. Interceda, não tenha medo, não tenha vergonha. Se Deus não lhe deixa dormir de noite, meu irmão, de madrugada, com certeza Deus quer que você ore por alguém, dobre o seu joelho, vá orar, Deus vai lhe revelar coisas tremendas. Sabe por que Deus faz isso? Porque você é o representante de Deus aqui na terra, e você tem a chave que pode abençoar e que pode amaldiçoar pessoas também. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Diga oração pessoal. Diga oração uns pelos outros. Oração do meu líder espiritual. Oração do meu pai e da minha mãe. E oração da igreja. 5 níveis da intercessão que pode mudar a sua vida, meu irmão. Tem gente que acredita na oração de todo mundo lá fora, mas não acredita na oração do seu irmão que está sentado todo dia do seu lado aí, irmão.
Tem gente que acredita na oração de todo mundo lá fora, mas não acredita na oração desse irmão que está sentado do lado dele aí, que às vezes passa o culto todinho aí e você não dá um abraço nesse irmão. É por isso que nós fazemos questão de dizer, irmão, dá um abraço no teu irmão, ministra uma palavra de bênção sobre a vida dele. Sabe o que nós estamos dizendo, pastor Robério? Essa pessoa que está do seu lado é aquele que Deus vai usar para mudar a sua vida. Se eu fosse você, depois de uma palavra dessa, eu já tinha virado para o meu irmão e já tinha dito, coloca a mão na minha cabeça e me abençoa. Pronto. Aí o irmão fica vendo a vida do outro, do que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás. O irmão fica desacreditado da igreja que ele congrega. Não, irmão. Bíblia Sagrada, as portas do inferno não podem prevalecer contra você, irmão. A gente às vezes pensa em igreja como instituição. Jesus está dizendo, as portas do inferno não podem te vencer se você pertencer a um grupo de pessoas que são o corpo de Cristo. E a coisa é tão tremenda que Deus disse assim, que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O nosso intercessor. Ele leva a nossa oração, o nosso gemido diante de Jesus. Jesus pega essa oração e leva ao Pai. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Ele mora dentro de você, irmão. Tem dia, irmão, escute isso, que eu sei que a gente não tem força para nada. Tem dia que você não tem força para orar, nem mesmo por você, eu sei disso. Nessa hora é hora de pedir ajuda do seu irmão, querido. Tem crente que está morrendo, irmão. Está morrendo sem força, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de fazer o MD4, sem vontade de vir para a casa do Senhor. Está morrendo, mas não tem coragem de pedir oração do irmão. Eu sei que é porque tem irmão que é linguarudo demais. Isso aí a gente vai falar no outro dia. Mas peço oração, irmão. O pastor, se eu convidar aqui hoje, quem precisa de oração, vem aqui na frente. Vai vir 1 ou 2. Ai, pastor, eu sou crente faz tempo, eu tenho vergonha. Ai, pastor, o que o irmão não vai dizer? Irmão, liga não. Liga não, irmão. Eu sou igreja. Tem hora que eu preciso de ajuda muito mais do que eu preciso ajudar os outros. A pastora Francisca me contou um testemunho assim, irmão. Estava lá naquele cantinho lá, dizendo, meu Deus, tomara que o pastor não me chame. Meu Deus, tomara que o pastor não me chame. Meu Deus, tomara que o pastor não me chame. Chamei todos os pastores para orar, ela ficou lá. Aí Jesus vai lá e diz assim, ora por essa mulher que está do seu lado aí. Ela começou a orar. Quem é que foi mais abençoado, irmão? Foi a mulher ou foi ela? Foi ela. Quando eu oro, Deus transfere a bênção para a minha vida, para me passar para o meu irmão. A partir de hoje eu quero ver uma igreja intercessora, irmão. A partir de hoje nós precisamos ser um povo que ora por outras igrejas, ora por outros pastores. Tem irmão que não quer orar nem por outra igreja, para outra igreja não ser mais abençoada do que a dele. Deixa Deus abençoar a igreja lá, deixa Deus abençoar o seu irmão. Ore, meu irmão. Aprenda a ser uma igreja intercessora. Vamos aprender a interceder pelas famílias, vamos aprender a interceder por este país, vamos aprender a interceder por esse estado. É a sua oração que pode mudar muitas coisas, meus irmãos. Amém ou não? Amém. Então, quando começar o culto, o pastor disser, ore nessa noite. Irmão, escuta, irmão, escuta isso. Isso aqui é uma revelação agora de Deus, uma palavra rema. O que muda, escute, o que muda situações é a sua palavra. Deixa de querer ser padre e orar só no pensamento, tem que falar, irmão. Tem que falar. Bíblia Sagrada profetiza, ou seja, fala e as coisas vão acontecer. Ora pelo teu irmão, aí o irmão abraça o irmão e fica assim, parece que está... Isso aí é lá da igreja católica, irmão. É para falar.
Deus, eu estou orando nessa hora pelo meu irmão. Repreende, meu Pai, esse espírito que está perturbando a sua palavra, irmão. A sua palavra, igreja, a sua palavra vai mudar os céus dessa cidade. Tem que falar, irmão. E se for preciso marchar, marcha. Está numa guerra, marcha, irmão. Meu Deus, eu repreendo isso, meu Pai, que está aí. Aí, irmão, vem cá, vamos guerrear, irmão. Aí, irmão, faz Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. É falar, irmão, é marchar, é igreja, determinar, e Deus dá a vitória, amém?